O encontro de hoje é impossível a gente entrar e começar a falar nele sem antes a gente falar de um assunto um pouco polêmico. Quando a gente pensa em Nicodemos e na mulher samaritana, no prestigiado e na marginalizada, a gente precisa antes falar de um assunto que é o pecado e o pecador. Vai fazer sentido lá na frente, não desiste do vídeo porque eu estou começando já a falar de pecado, tá? É porque é o seguinte, hoje em dia essa palavra, o pecado, o pecador, tem sido usado de maneira errada. A gente está muito acostumado a ouvir que alguém é pecador, ou em casa, fala assim, você não pode andar com aquela pessoa, você não pode fazer isso, aquilo, porque a gente acaba criando níveis quando a gente usa esse termo hoje em dia, né? Dizer que alguém é pecador ou não, a gente quer dizer se a pessoa é boa ou se ela é ruim. Se você é pecador, eu não posso ser seu amigo, eu não posso andar com você, eu não posso nem ser visto com o tipo de gente que você é. E isso é o que está dentro da nossa cabeça, é isso que a gente cresce aprendendo e, na verdade, a gente acaba nivelando as pessoas, rebaixando elas, marginalizando as pessoas. E a gente precisa entender primeiro o que é pecado antes de entrar nos dois personagens, tá bom? Vamos tentar desconstruir essa visão e seguir em frente, beleza? A Bíblia nos ensina que a palavra pecado e pecador não pode ser usado como arma. Na verdade, pecador é aquela pessoa que busca salvação para si mesmo em outra coisa que não seja Deus. Busca em coisas, em status, em outras pessoas ou até em si mesmo através do seu ego, né? E isso é a questão central das histórias que a gente vai ver hoje, né? Fica claro que a mulher samaritana é uma pecadora de carteirinha. Se a gente olhar para o encontro e ler o texto, a gente vai ver que ela tinha um estilo de vida, ela fazia parte de um certo povo e isso já classificava ela como alguém rebaixada, né? É um cenário improvável, né? Jesus ir de encontro com aquela mulher no meio da tarde, no meio do dia, né? E trocar uma ideia com ela. Isso era uma prática inaceitável naquela época. Não era comum um homem conversar com uma mulher, principalmente em público, né? E isso é um dos primeiros motivos. O segundo motivo é que os judeus e os samaritanos eram povos inimigos. Jesus era um mestre judeu e ela era uma mulher samaritana. Para os judeus, os samaritanos eram considerados impuros. Inclusive, quando um judeu saía de viagem e ele tinha que passar por Samaria, ele desviava de tanta repulsa que tinha a respeito do povo samaritano, eles desviavam do caminho. E a terceira coisa é que ela era rejeitada pelo seu próprio povo. A gente vê na história que ela sai ao meio do dia, um horário que o sol estava forte, e ela sai justamente nesse horário para não se encontrar com outras mulheres, para não ser vista. Isso revela que ela sentia vergonha ao sair de casa, inclusive para ir buscar água, né? E o que a gente vê aqui é que Jesus não está apenas conversando com essa mulher, ele está, de certa maneira, quebrando barreiras, né? Ele quebra uma barreira social, a barreira cultural, né? Barreira moral e até barreira de gênero, né? Jesus ignorou tudo isso, mas se a gente olhar para o texto, ele não ignora a maneira como ela levava a vida dela, né? Em João 4:10, Jesus responde para ela da seguinte maneira: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. Jesus chama a atenção dessa mulher de maneira gentil, de maneira sábia, para as questões sobre a vida eterna. Sentir muita sede pode acabar dando agonia para a gente. Se você já ficou muito tempo sem tomar água, sem se refrescar, você começa a ficar agoniado, você começa a se sentir mal, né? E o que Jesus está oferecendo para ela é algo tão básico para o nosso espírito como a água é básica para o nosso corpo, né? E eu te pergunto, o que te faz feliz? Ou melhor, o que é capaz de dar uma real satisfação para você, né? O amor da sua vida, ir bem na escola, entrar numa faculdade bem conceituada, ou ter a simples atenção dos seus pais em casa, tem grana para sair ostentando por aí, mostrando que você tem as coisas. Você percebe que essas coisas, elas dependem de alguma coisa ou de algo externo? Elas dependem de circunstâncias, ou de momentos, ou de fases da vida. Você percebe que o grande problema é que todas essas experiências, elas matam a nossa sede por um instante. O problema é que logo em seguida a gente vai voltar a sentir sede novamente e ficar insatisfeito novamente. Você acha que você precisa de algo para ser feliz?
Ou você precisa esperar algo acontecer para você se sentir completo e satisfeito? O que eu tenho para te dizer é que quando você chegar lá, alguma coisa vai te indicar que você ainda precisa de mais e você vai continuar insatisfeito. Isso acontece porque a gente tem buscado matar nossa sede, beber na fonte de água errada, né? E é tipo como se fosse um zumbi na série do The Walking Dead. Você tá lá, quando você menos esperar distraído, ele vem, te ataca e te devora vivo. E é sutil mesmo, sabe? Viver insatisfeito é uma coisa sutil. Você está distraído e essas coisas vão te consumindo aos poucos, né? Quando você percebe, já foi. E isso gera uma pressão dentro de nós, uma sensação de que a gente tem morrido por dentro. A gente anda depressivo, ansioso, porque nada está bom. Reclamando o tempo todo. E por fora a gente sai caçando likes e expondo uma vida nas redes sociais que ela não existe, né? E Nicodemos, como Nicodemos fica nessa história, né? Nicodemos sai à noite para encontrar Jesus. Jesus mantém a gentileza com ele, mas Jesus vai direto, o papo é reto com Nicodemos. Ele pega e fala assim, cara, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto. Nicodemos passou a vida inteira adorando a Deus, seguindo à risca a rigorosa tradição judaica, era um líder do seu povo, membro do Sinédrio, que era uma espécie de tribunal federal entre os judeus, que cuidavam dos assuntos da religião. E ao invés de chamar a atenção de Nicodemos com a satisfação dele, com os prazeres da vida, como com a mulher samaritana, Jesus vai no ponto dele, vai na vaidade dele. E a vida por si só, Nicodemos, Jesus fala para ele, né? Ela é de graça, você ganha nascer. E o mesmo acontece no novo nascimento. Você não conquista com certo tipo de comportamento ou com práticas religiosas que façam você merecer isso. Do ponto de vista cultural, Nicodemos e a samaritana fazem parte de classes opostas, eles são extremos da sociedade. E fica claro que diante de Jesus, a gente é exposto à verdade e o nosso status, aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente deseja não vale nada. A gente precisa de um restart na nossa vida, a gente precisa recomeçar. O que Jesus está falando para Nicodemos se aplica a nós, a gente precisa nascer de novo. Mas não há nada que a gente possa fazer porque isso é um presente. E nós ganhamos isso, essa é a nova vida, né? Quando Jesus olhava para Nicodemos e para a samaritana, ele via dois pecadores. E quando olha para nós, ele vê isso também. Percebe a importância de entender o que é pecado e pecador? Porque é dessa maneira que nós somos vistos e a gente começa a entender que é necessário para poder viver uma vida completa e satisfeita. Tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana sentiam vergonha. Ela sai no meio do dia, Nicodemos sai à noite, na escuridão da sua alma, para ter um encontro com Jesus, escondido, com medo de perder o seu prestígio, com medo de ser visto com aquele mestre judeu que estava revolucionando o seu tempo. Os dois encontros representam dois tipos de comportamentos que a gente pode ter. O primeiro, levar uma vida que procura felicidade e satisfação nos prazeres da vida, ou uma vida que busca o tempo todo a afirmação e aceitação das pessoas para alimentar a nossa vaidade. E aí a gente coloca a nossa salvação como se algo dependesse de nós mesmos. Tanto a samaritana quanto Nicodemos precisavam saber a verdade, porque só assim poderiam parar de viver uma vida fake e de aparências. Assim nós também, que estamos entre os dois extremos, precisamos aprender que esses dois encontros nos ensinam que ter uma vida boa não é uma vida que busca reconhecimento de pessoas e admiração, e muito menos uma vida que busca prazeres na vida, procurando salvação em si mesmo ou em qualquer outra coisa. Na verdade, o que a Bíblia está falando é que ter uma vida boa e satisfeita é exatamente aquele que reconhece a sua pobreza de espírito, a sua pobreza espiritual e que precisa tomar dessa água da vida para que tenha uma nova vida, para que tenha uma vida eterna. E o interessante é que somente Jesus pode te fazer nascer de novo e somente Jesus pode te dar dessa água da vida. Seu mérito nisso? Nenhum. Você me pergunta, então tá bom, como é que eu posso ter tudo isso? Como é que eu posso beber dessa água que eu não vou mais sentir sede? E como é que eu posso ter essa vida eterna? A verdade é que a samaritana descobriu a salvação justamente porque Jesus sentiu sede. Se não fosse isso, eles não teriam se encontrado no poço e ela não teria descoberto a fonte de água viva. Não foi por acaso. No começo do texto a gente vê que Jesus tem necessidade de passar por lá e Jesus sabia o que ele estava indo fazer por lá e sabia quem ele ia encontrar lá. Jesus é aquele que veio cumprir a missão de restaurar o nosso relacionamento perdido com Deus no Jardim do Éden, lá com Adão e Eva. E a gente vê no final do livro de João
porque Jesus vai sentir sede novamente. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam com esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aqui ele experimenta a sede espiritual da qual ele falava para a mulher samaritana. Não a sede dele, mas a nossa. Ele é rejeitado e abandonado pelo Pai naquele momento. E ele experimenta aquela ausência de relacionamento que a gente teve e perdeu com Deus no Jardim do Éden. Por isso ele fala: está consumado, está feito, e ele entrega o Espírito e morre. Não era apenas uma sede de tomar água e matar essa sede, mas era o castigo e o peso que ele carregava para poder reconciliar o nosso relacionamento com Deus. Para que a gente não precisasse mais tentar encontrar salvação para as nossas vidas em nós mesmos, nas outras pessoas ou em qualquer coisa que não fosse Deus. Ele sentia ali a sede espiritual de toda a humanidade. Era um verdadeiro filme de terror. Graças a Jesus e por ele experimentar essa sede, a nossa sede espiritual pode ser satisfeita. Por ele ter morrido, hoje a gente pode nascer de novo. E quando a gente olha para o que Jesus fez, a gente para e presta atenção, a gente aprende a desviar o nosso coração dessas coisas que nos escravizam e coloca o nosso coração na direção certa. A mesma direção para o jovem cético, para aquele que crê, para o prestigiado, para a marginalizada e para nós que vivemos no meio desses extremos. Creia nisso, nasça de novo e você jamais voltará a sentir sede novamente. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fê, obrigado por ter ficado comigo até o fim. Você acabou de aprender sobre 2 encontros com a mulher samaritana e Nicodemos, a marginalizada e o prestigiado. Se você quiser se aprofundar mais e aprender mais sobre esses textos, a gente vai estar junto no Crescer Podcast, entra lá no Spotify e ouve. E também você tem um e-book completo com anotações e curiosidades para baixar também. Falou? Valeu!